Mês de março, mês de São José, mês josefino. Nós ficamos de falar a respeito de São José, queria ter falado antes já, para nós termos isso presente durante todo o mês de março, mas nunca é tarde para falar de São José. E o nosso tema de hoje é esse, Padre Pio e São José, grandes amantes do Menino Jesus. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odério Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. Antes de começar a ler um texto maravilhoso que eu tenho aqui e impedir que outras pessoas me incomodem, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, senão vocês ficam ouvindo barulhinho o tempo todo. Pronto. Eu queria lembrá-los a respeito de ligar para o 0800 006 1223, porque nós estamos distribuindo gratuitamente, vai para a sua casa pelo correio, este adesivo do Padre Pio. Esse adesivo, olha, não é o adesivo inteiro que vai no carro, olha. Vocês descolam aqui, ó, uma partezinha dele, né, que tem cola, já na parte de baixo. Vocês estão vendo aqui? E aí vocês colocam no seu automóvel, como nós vamos colocar aí no desenho, e vocês podem ver como é que ele vai ficar no automóvel. E está dito aqui, ó, Padre Pio, rogai por nós. É uma coisa muito interessante porque, de um lado, nós colocamos os nossos automóveis, nossa vida, as pessoas que estão dentro do automóvel, etc., sob a proteção do Padre Pio, e outras pessoas que estiverem atrás de você dirigindo, ou do lado, onde vocês colocarem o adesivo, vão ver o Padre Pio e muitos vão se perguntar quem é o Padre Pio. Aí vão procurar no Google, né, e vão ter uma surpresa fantástica a respeito do Padre Pio. Surpresa essa que vocês todos já tiveram e por isso vocês são inscritos no nosso canal. Aliás, então não deixe de ligar para 0800 006 1223, dando o seu endereço para que a gente possa mandar por correio, tá bom? Você não paga nada, frete, nada, porque esse adesivo aqui já foi bento por um sacerdote para que ele não seja apenas um adesivo. Ele tem algo, ele é um sacramental, né? Então você vai colocar isso no seu carro. Você pode colocar isso também na janela da sua casa, você pode, se não tiver carro, você pode colocar num caderno. Eu vi uma pessoa que colocou no caderno, ficou muito bom, né? E é muito interessante. Bom, no dia 19, dia de São José, nós teremos, coincidentemente, cair numa quinta-feira. Portanto, a missa da próxima quinta-feira, missa de súplicas ao Padre Pio, pedindo a ele que interceda junto a São José para que nós obtenhamos as melhores graças possíveis, desse que foi um dos maiores santos da Igreja, né? Ou o maior santo da Igreja, porque Deus não escolheria qualquer um para ser o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como, aliás, Ele não escolheu qualquer uma para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tratamos isso no vídeo de ontem, né? E a dificuldade que outras religiões têm de admitir a grandeza de Nossa Senhora e de São José, né? Eu tenho uma história, a história que eu tenho aqui do Padre Pio é fantástica. Aliás, então, a respeito da missa, para eu me cortei aqui um pouquinho, os filhos protegidos do Padre Pio já estarão nessa missa. Se você ainda não é filho protegido do Padre Pio, não faz parte do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, vocês podem fazer, olhando aqui na nossa descrição do vídeo, como é que você pode se inscrever nesse grupo abençoado que tem se transformado numa verdadeira família do Padre Pio. Ou você pode, na hora que você ligar para o telefone para pedir o seu adesivo, você também pode dizer, olha, eu quero ser filho protegido do Padre Pio. Como é que eu faço? E aí você já faz tudo num telefonema só, tá bom? Bem, eu queria também lembrar vocês de compartilharem, não deixar de compartilhar. Tudo que a gente faz é para poder divulgar o Padre Pio. Quando a gente compartilha, a gente pede para ele uma bênção também. A gente compartilha, quando dá um like, a gente pede uma bênção, né? E quando a gente compartilha, não só nós estamos nos incluindo na missa, nessa missa especial de São José, na quinta-feira, como também
nós estaremos inscrevendo o nome das pessoas e os seus pedidos de todas as pessoas com quem você compartilhar. É uma coisa fantástica. Cada amigo vai receber lá um compartilhamento. Você até pode escrever para ele, dizendo, olha, eu compartilhei com você esse vídeo para colocar o seu nome numa missa, né? Você pode compartilhar de todos os jeitos. Teve uma pessoa que perguntou, eu posso compartilhar pelo WhatsApp? Pode. Pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Alguns podem colocar o vídeo no Facebook diretamente, né? Todo mundo que assistir esse vídeo, de alguma forma, será incluído nessa missa, tá bom? O importante é que vocês compartilhem, compartilhem, compartilhem e ajudem esse apostolado a crescer. O texto que eu tenho aqui é muito bonito e que fala a respeito justamente de São José e o Padre Pio. Vocês vão ver que São José tinha um papel importante na vida do Padre Pio, mas muito mais importante nos últimos dias do Padre Pio. Eu já vou explicar isso aqui para vocês e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar enormemente desse vídeo de hoje. Então, neste ano de 2020, comemoramos o Sesc Centenário, ou seja, 150 anos, da proclamação de São José como patrono da Igreja Universal pelo Papa Pio IX. E quando foi a data que ele escolheu para proclamar São Patrono, aliás, foi tarde, né? Levou 1870 anos, né? São José é muito mais... Mas foi nessa hora que um Papa teve a ideia de proclamá-lo como patrono da Igreja Universal, e isso se deu no dia 8 de dezembro de 1870, exatamente na festa da Imaculada Conceição. É muito interessante essa coincidência de datas. Bom, alguns meses aqui, então nós vamos ler agora sobre o Padre Pio e São José, que era uma coisa impressionante. Alguns meses antes de sua morte, Padre Pio pediu que uma foto de São José fosse pendurada próxima à sua cela. Seus confrades notaram que todo dia ele parava diante da imagem e a mirava em silêncio, alguns meses antes da sua morte, hein? Foi apenas mais tarde que eles aprenderam que o Padre Pio estava rezando todos os dias por uma feliz morte. São José é o patrono da boa morte. Vocês imaginem, por exemplo, por que ele é o patrono? Porque quando ele morreu, ele tinha do lado dele nada mais, nada menos do que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que pode morrer melhor do que que poderia morrer melhor do que São José, tendo Nosso Senhor Jesus Cristo em vida, e Nossa Senhora em vida, ali do lado dele, rezando por ele, preparando a morte dele. É uma coisa maravilhosa. A grandeza de São José deveria ser objeto de um vídeo nosso aqui só sobre São José, não é mesmo? Vamos ver, qualquer dia nós faremos sobre isso. Então, São José, patrono da boa morte, o Padre Pio, percebendo que a morte dele estava chegando, o Padre Pio intensificou as orações dele a São José. É uma coisa fantástica. Alguns capuchinhos também perceberam, algumas semanas antes da morte do Padre Pio, que o convento de Nossa Senhora das Graças parecia ter uma sensação diferente como um todo. Quer dizer, eles sentiram um clima diferente no ar, próximo da morte do Padre Pio, né? Mas um clima da presença de São José. São José assistindo o Padre Pio naquele momento que ele estava prestes a entrar na eternidade e de lá fazer mais barulho do que vivo, como ele prometeu, e de lá intercedendo por nós, né? Por isso que nós devemos pedir ao Padre Pio, a intercessão do Padre Pio. Por isso que é importante vocês se inscreverem nessa missa. Para se inscrever é fácil, quem ainda não é do canal, tá entrando hoje, etc., é só você clicar lá na inscrição e depois acionar o sininho. Tem que acionar o sininho para quê? Para vocês ficarem sabendo dos próximos vídeos, de um lado. E de outro, para vocês, na hora que telefonarem lá para o 0800 006 para pedir o adesivo do Padre Pio, esse adesivo maravilhoso, vocês poderem dizer, vai ser lhe perguntado, você já é inscrito no canal, acionou o sininho, então aí nós lhe mandamos,
A única coisa que você vai pagar é isso, né? Mais nada. Bom, tem um barulho aqui me incomodando e eu vou acabar com ele pela raiz. Vou praticamente tirar da tomada. Pronto, agora ninguém mais me perturba. Vamos falar do Padre Pio. Então, os capuchinhos perceberam que havia um clima diferente no convento. Isso aqui é impressionante, né? Os corredores, os cômodos e as áreas de convivência, o convento em si parecia estar permeado pelo que foi descrito por eles como um silêncio místico. Era São José que já estava pronto para acolher a alma do Padre Pio, levar o Padre Pio para o céu. Vocês conseguem imaginar um clima desse? Sobretudo que o Padre Pio sabia que a morte dele estava próxima e ele sabia exatamente o dia da morte dele. Naquele tempo, ninguém sabia que o Padre Pio morreria em breve. Quando o Padre Pio soube que seu fim se aproximava, ele mergulhou profundamente na oração. Olha que coisa linda. Se a gente soubesse, né? Se cada um de nós soubesse, puxa vida, eu vou morrer dentro de uma semana. A gente se interessaria por um monte de bagatela que existe nesse mundo. A gente se interessaria por política, por cultura, Acho que a gente tem que tomar cuidado até de não se interessar nem pelos familiares, porque eu vou morrer daqui uma semana. Daqui uma semana eu vou estar diante de Deus, diante do juiz misericordioso e justo, né? Mas justo. Misericordioso, mas justo, né? E ali diante dele eu vou ter que dar contas da minha vida, dos meus pecados, de tudo aquilo que eu poderia fazer e não fiz, principalmente porque os pecados de omissão e de inação são tremendos, né? Por exemplo, vocês podem dar um like, não dão um like, é de alguma forma uma omissão, porque você está impedindo o Padre Pio de subir, o apostolado do Padre Pio subir, não é mesmo? Compartilhar, poderia compartilhar, não compartilha. Poderia assistir um vídeo contando alguma coisa do Padre Pio, não fez. São omissões. Não estou querendo com isso aqui fazer nenhuma chantagem com vocês, nenhuma chantagem emocional, mas é como as coisas se dão. E diante de Deus, Ele nos cobrará, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos cobrar. Você podia ter feito tal coisa e não fez. Você podia ter dado uma aula de catecismo para um filho, para um neto, e não deu. Você poderia ter estimulado a oração em família, não estimulou. Você poderia ter rezado 1 terço por dia, não fez. Ou 1 rosário por dia, você tinha tempo e não fez. Tudo isso vai ser cobrado. E daí a importância de São José, patrono da boa morte. O que será para nós sermos conduzidos ao céu por São José e lá encontrar o Padre Pio na porta do paraíso nos esperando para entrar. E logo em seguida vindo Nossa Senhora. É uma coisa maravilhosa. A gente pensar nessas coisas nos alimenta a nossa alma, né? Esse clima já existia no convento de São Giovanni Rotondo, só que os monges não sabiam o que estava para acontecer. Em breve, eles perderiam a presença do Padre Pio entre eles. A presença bendita do Padre Pio. Toda a população perderia a presença do Padre Pio. Os filhos espirituais do Padre Pio não teriam mais o Padre Pio para consultá-lo diretamente, para ouvir um conselho, para se confessar. A morte dele estava se aproximando. E São José já estava com ele. E ele já estava se entregando nas mãos, nos braços, diria, de São José, né? Os grandes devotos do Menino Jesus. Pode ter tido devoto maior do Menino Jesus do que São José? Claro que não. Mas o Padre Pio estava entre os grandíssimos devotos.
Um dos seus filhos espirituais comentou, e olha que interessante isso, a vida do Padre Pio era dedicada à oração. Das orações solitárias, aprendidas quando criança em Pietrelcina, ao Pai Nosso que rezava em sua cela, durante as últimas horas de sua vida. Pai nosso que estás no céu, olha só, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Se nós meditarmos o Pai Nosso, como é lindo, né? Quando ele estava ainda perfeitamente consciente de sua iminente partida, né? Então, ao mesmo tempo, ele começou a rezar muito a São José, começou a rezar muito o Pai Nosso, com certeza ele nunca deixou de rezar todas as Ave-Marias do Rosário que ele rezava, as dezenas de rosários. Eu me lembro que num vídeo nós comentamos que o superior dele perguntou a ele, deu uma ordem para ele dizer, quantos terços o senhor rezou hoje? E o Padre Pio disse, em obediência, ele era obrigado a dizer 34. E isso ficando ainda 14, 12, 14, até 16 horas no confessionário. É impressionante como nós temos que progredir, vocês concordam? Muito, né? Então, nas suas tentações, ele rezava. O Padre Pio tinha tentações, evidente que tinha, né? Ele não era uma pessoa que estava confirmada em graça, Nossa Senhora apareceu e disse para ele, não, você vai para o céu, aconteça o que acontecer. Eu acho que se isso acontecesse, ele ainda teria muito mais devoção. Ele não teria uma reação de, bom, então não tenho que me preocupar com os pecados. Não, pelo contrário. Ele rezava nas tentações. Nas suas alegrias, ele rezava. Nas muitas vicissitudes da vida, e como ele tinha vicissitudes na vida, só da gente pensar nas chagas que ele carregava, que era uma coisa impressionante, não é mesmo? Ele rezava. Na doença, ele rezava. Ele passou a vida doente. Ele morreu com 81 anos, mas desde criança ele já era atormentado pelos demônios. Foi uma criança que chorou muito. E alguns autores dizem, ele chorava porque o demônio já sabia que ali tinha um grande santo. Ele chorava a ponto de que um dia o pai dele perdeu a paciência e jogou ele na cama, né? Irritado pelo choro do Padre Pio. O Padre Pio sofreu desde os primeiros momentos de sua vida até o seu último suspiro, né? E então, se na doença ele rezava o tempo todo. Sofria de uma bronquite tremenda. Os termômetros chegavam a 50 graus. Os termômetros arrebentavam. E vários médicos falavam isso, né, nos seus pareceres. Sendo impressionante, é um homem que está com 50 graus e ele está na sua perfeita condição de cabeça, de inteligência, inteiramente lúcido, na sua perfeita lucidez, né? A gente sabe quando uma pessoa passa de 40, 45, já começa a delirar, né? Padre Pio não. Ele arrebentava os termômetros, ele sofria, mas ele, sobretudo, rezava. Deus insuflou toda a sua existência e ação com a oração. Eu queria ler esse texto para vocês no dia de hoje, no mês de março, para nós também termos essa devoção que o Padre Pio tinha a São José. Eu recebi um santinho muito bonito, que eu vou pedir para colocar na tela, aqui, do Padre Renato Leite. O Padre Renato que nos premia todas as segundas-feiras com a sua homilia, a homilia que ele faz no domingo na sua igreja. Nós transmitimos todas as segundas-feiras às 18 horas, né? E são homilias uma mais bonita que a outra, e provavelmente ele vai falar muito de São José
nesse mês de março. E nós também vamos falar de São José nesse mês de março. Então, ele me mandou esse santinho muito bonito, muito expressivo, né? Se eu pudesse, desse tempo, eu faria esse santinho para todo mundo, né? Mas sabe o que a gente pode fazer? A gente pode colocar esse santinho aí em PDF e deixar aqui na descrição do nosso vídeo para as pessoas baixarem esse PDF, imprimem num papel bom, recortam e ficam com esse santinho, porque é um santinho muito bonito de São José, e colocasse esse santinho em um lugar visível durante todo o mês de março, né? Eu tive a graça de nascer na véspera de São José, mais um pouquinho eu nascia no próprio dia de São José, mas enfim, não foi assim que Deus quis. Nasci na véspera, ainda está na festa, está na novena de São José, né? E nós vamos também começar aqui no nosso canal a novena de São José, que nós vamos começar a rezar a partir dos 9 dias antes, não vai ser, portanto, no dia 9. Nós vamos começar a rezar a novena de São José sempre quando estiver para terminar o nosso vídeo. Era isso que eu queria para vocês, um vídeo curto, para a alegria dos que não têm tempo, para a tristeza dos que gostariam de ouvir falar mais do Padre Pio, mas falar de São José junto com o Padre Pio, acho que é uma coisa absolutamente fantástica. Esses dois grandes amantes do Menino Jesus. São José, que protegeu o Menino Jesus em todos os momentos, pai verdadeiro nesse sentido, embora fosse pai adotivo, né, como a igreja o chama, ele protegia a família, a Sagrada Família, ele era o rei da Sagrada Família. Ele era obedecido pela Sagrada Família como sendo o rei da Sagrada Família. São José, patrono da boa morte, nos ajude, nos proteja como protegeu o Padre Pio, e é nesse sentido que nós vamos rezar a nossa Ave Maria, um por todos, todos por um, e depois a bênção do Santo Padre Pio, para que a gente passe esse mês de março muito ligado a São José e aproveitando que nós estamos em plena quaresma. Era isso, meus amigos, que eu queria tratar. Não deixem de telefonar para o 0800 006 1223 e pedir esse adesivo. O adesivo é lindo, eu já mostrei para vocês. Vocês escolam aqui, olha, e fica só o contorno do adesivo, né? No seu carro, onde você colocar. E não deixe também, não percam a missa de São José no dia 19, quinta-feira próxima, para que São José nos proteja, como ele protegeu certamente o Padre Pio, e como ele protegeu de fato a Sagrada Família. Até a próxima, caros amigos, que São José e o Padre Pio nos abençoem em todas as dificuldades, em cada provação que cada um estiver passando nesse momento. Até breve. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e